Fala, Clubbers, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Club Mais Podcast. Estamos aqui com o João Vitor, hoje podcast. Fala, galera, tudo bem? Como vocês estão? Tranquilos? E aí, João, quem que a gente tá recebendo hoje aqui? O cara veio de fora, velho. Nosso primeiro convidado de fora. Por favor, para de focar a câmera em mim, foca nessa câmera aqui, porque esse cara que merece atenção. Rafael Castilho. Quem é o Rafael Castilho? O que faz? Como vive? Primeiro, eu acho que é agradecer, né, o ilustre convite, uma honra. Até falaram, primeiro fora de Cuiabá, né, trazendo aí a atração Exatamente. de fora. Agradeço aí o convite, feliz demais por estar aqui com vocês, agregando e somando, e espero poder contribuir com a turma que está aqui assistindo e também ouvindo. E espero que vocês também possam, como já passou ali junto com a Brendinha, né? Alguns insights, algumas coisas, até nome de livros, né? A gente tem a curiosidade de ler e buscar esses novos conteúdos. Muito bom. E aí, João? Não, aqui a gente só tem uma galera muito fera, né? E aí eu queria começar do começo. Do começo de tudo. Como hoje a gente vê que você tem a Magic Mais e você tem outros negócios também. Qual desses negócios surgiu primeiro? Vamos lá. Se for para iniciar, né, o primórdio é que, como todo empreendedor brasileiro, como toda pessoa, nasceu com muita dificuldade. Meus pais eram umas pessoas realmente muito humildes, são heróis. Nós viemos da zona rural, leiteiro, vendendo leite a 25 centavos de leite. Aí eles começaram realmente a iniciar uma vida um pouco mais próspera, num ramo de funerária, num ramo que a gente tem que participar de licitação pública e tal, né, concorrer e ganhar. Conseguimos o êxito depois ali na funerária, então deixamos essa zona rural, as coisas já começaram a mudar. Aí o Rafael Castilho era uma pessoa que trabalhava ali nessa questão, né, da funerária, com todas essas curiosidades ali que tem dentro de uma funerária. Fazia coroa de flor. Há uns 3, 4 anos atrás, eu acho que o meu ticket médio, aí, minha renda, né, era aproximadamente de R$ 2.500. Tudo mudou a partir do momento que eu conhecia essa franquia chamada Magic Mais, que eu fui um franqueado. De franqueado eu consegui fazer a aquisição da rede, né, uma parte dela, societária, junto com o sócio fundador e os meus outros sócios. Me tornei CEO dessa rede e aí, de lá para cá, tudo começou a fazer sentido nos outros negócios, que a gente começou a também buscar cada vez mais o conhecimento para tocar esses projetos. E a gente hoje estou como sócio do Deres Burger, que é uma hamburgueria, né, que nós temos lá na nossa cidade, e a Hit Bootcamp, que é uma academia no modelo funcional, no modelo bootcamp mesmo. Acho que até tem algum modelo aqui em Cuiabá aqui, né? E a gente pegou muito dessa visão deles ali também. E mas o meu foco mesmo é a Magic Mais, uma rede de clínicas médicas, odontológicas e de exames, e nós estamos conseguindo fazer com que elas já é a primeira na questão de multiespecialidades. Nós somos a maior rede de multiespecialidades do Brasil, dentro da ABF, que é a Associação Brasileira de Franquias. E a nossa intenção é se manter o primeiro. Esse é o grande desafio. Que legal. Nossa. E fala, Rafael, como é que foi essa época na funerária? Quantos anos você tinha? Como é que começou? Porque daí que eu entendo que começou a sua veia empreendedora, né? A veia empreendedora começa pelo reflexo, né, das pessoas que a gente está assistindo. Então, as crenças limitantes nascem aí, né? Essas verdades que a gente começa a adquirir, as pessoas que a gente começa a enxergar, começa a modelar. Então, eu desde pequeno tenho os meus pais como grandes exemplos, são a minha fonte de inspiração. Hoje eu tenho algumas outras e vastas fontes de inspiração no mundo empreendedor, mas a minha principal fonte ali no começo ali foi a Dona Dalva e o seu Castilho. Eu tinha aproximadamente uns 12 anos de idade quando a gente começou no ramo funerário. É um negócio, como vocês têm lá, né, de passar fazendo o sinal da cruz, tem medo, realmente é um negócio muito
como que eu posso dizer? Nesse detalhe, né? É um negócio muito diferente, é um negócio meio que material na tangente da espiritual. E tudo que nos coloca confusão, tudo que não tem talvez uma certa explicação, nos impõe medo. Desde a criança à pessoa mais velha. Tem pessoas que não conseguem lidar com a realidade da morte, ou aceitar isso, ou acreditar num certo tipo de crença, ou profetizar outra. E para uma criança de 12 anos é uma carga, né? Então, e meu pai era um cara muito bruto, muito chucro. Eu lembro lá, 12 anos de idade, meu pai, o primeiro, como toda empresa, sem funcionário, sem colaborador, é uma empresa, então é você e sua família. Eu lembro de dar o banho, né, no meu primeiro defunto, no meu primeiro óbito. E aí você com aquela, temendo aquela situação ali. 12 anos. Com 12 anos. E meu pai, põe a mão nisso aqui é seu, é isso aqui que é o seu ganha-pão. A gente não vai mais passar dificuldade na vida se você souber trabalhar, você tem que ter amor pelo que você faz, você não pode ter nojinho e pá. Rapaz, é um negócio assim meio traumatizante. Foi tão traumatizante que quando eu fui pegar o balde de água, assim, que era uma esponja, um negócio há 10, 12 anos atrás, 15 anos, é de 1998, tem muito mais de 20 anos, tem... Faz uns 23 anos. 24, A galera aqui é excelente na matemática. Diz que advogado não sabe fazer nada. Eu também. Só do honorário. Eu sou formado em Direito, eu também vou falar do Aí, honorário. ó. Fui pegar o balde e o óbito derrubou o braço em cima de mim. Gelado? Gelado, nas costas, saí correndo, gritando, assustado. Nunca mais. Aí tive uma experiência negativa com meu pai ali naquele momento, né? Mas depois disso eu vi que tudo que ele estava tentando me ensinar fazia muito sentido hoje, né? Eu sou pai, tenho o Raul e o Thomas e faz sentido aquilo que ele estava tentando me ensinar, tentando colocar na minha mente ali de prosperidade, de consistência, de não temer ou enfrentar os meus medos mediante as adversidades que eu estava enfrentando com a minha própria mente. Então, foi engraçado, assim, algumas experiências que eu tive dentro do ramo de funerária que para alguns poderiam ser traumatizantes, para mim foi uma fortaleza, né? Depois que eu consegui sobressair disso, eu vejo que me fortaleceu muito. E quando que surgiu essa ideia do Magic Mais, que você entrou, que você viu, quando você tinha, cara, agora eu quero mudar de ramo, eu quero sair, vamos fazer uma brincadeira aí, né? Sair da morte, agora eu vou mexer com a vida. Pegar, salvar vidas, ajudar ali a fazer exames, cuidar da saúde das pessoas. Como é que foi isso, assim, essa virada, assim, contar pros seus pais também, porque imagina que seus pais deviam ter um apego a ter você ali perto muito grande, né? Você devia ser o menino dos olhos ali, tipo, vai cuidar disso aqui, e aí você simplesmente, virou a chave e falou, não, eu tô vendo uma oportunidade aqui, quero seguir nessa linha. Show. Um dia eu tive a satisfação e o prazer de almoçar com o Thales, né, com o Thales Gomes, para quem conhece aí do mundo empreendedor, e aí eu contei um pouco da nossa história, né, a gente resenhou ali com ele ali. A história dele também é muito boa, né? Incrível. Impressionante. Eu li o livro dele, acompanho. Nada easy. Exatamente, impressionante. Ele é show de bola, ele é uma grande referência. Para mim, para você, para muitos Sim, eu gosto muito jovens empreendedores aí. E ele falou para mim, caraca, você tem um LTV infinito. Né? Ele achou engraçado. Explica pra gente, por favor, Castilho, o que é o LTV pra galera? Tem muita gente que não sabe. O LTV é uma sigla de Lifetime Value, né? Quanto tempo você consegue manter o mesmo cliente fazendo a cadência do pagamento, né? Daquela assinatura para você. Ou quanto tempo você consegue manter um cliente pagante no seu negócio. Então, como eu tenho hoje a funerária, aí eu tenho a Magic Mais, aí eu tenho a Rent Bootcamp, aí eu tenho a hamburgueria, aí a minha esposa tem uma empresa de pneus, aí a minha irmã tem uma loja de roupas, então a gente usa o banco de dados ali dentro da cidade e faz a galera estar em rotatividade, né, oferecendo e prestando a melhor carteira ali para eles ali, né.
Mas surgiu numa adversidade. Por isso que eu falo assim, eu sou uma pessoa que eu amo problemas, porque é através dos problemas que nós conseguimos produzir o crescimento ou enxergar oportunidades que ainda não eram vistas. Nós estávamos ali, né, meu pai tem a funerária e ele tem o plano funerário, né? E aí nós temos até hoje essa carteira, mas existem, agora mesmo está entrando uma empresa ou tem uma juventude, uma galera numa garagem que ela tá pensando em algo para me quebrar. Ela tá pensando em alguma coisa que vai ser disruptiva, ela tá pensando em alguma coisa que vai ajudar outras pessoas, que vai solucionar alguma dor. E isso pode ser um grande problema para o meu futuro ou para aquilo que eu tenho como negócio. Parte desse princípio. Quando entrou uma empresa dentro de Rondonópolis, que entrou até aqui em Cuiabá, que a gente começou a trocar informações com a galera de funerária, com a galera que era desse ramo, né, para a gente se preparar, o que está acontecendo, para não desestabilizar o nosso mercado, que o nosso mercado é muito focado na questão do plano. Aqui tem o Prever, né? A gente tem, sim. E lá eu tenho o plano vida, o meu sócio hoje, que é concorrente, também tem um plano perpétuo socorro. Nós temos esses planos que é a carteira que gera a funerária. E aí, Flávio, entrou um plano. E ele entrou meio que a nível estadual. E esse plano começou a interferir no nosso negócio. Começou a baixar o faturamento, começou a cair. E aí chegou um momento que interferiu tanto. Eu tava fazendo coroa de flores. E eu lembro do meu pai nas minhas costas, assim, conversando com a minha mãe. E quantos anos você tinha? Foi há 3 anos atrás, aí, 31, 32 anos. 2017. E aí ele falando, nossa, tá muito complicado. Foi o primeiro momento que eu vi, a primeira vez que eu vi meu pai ter medo. Eu nunca tinha visto aquele homem, né, aquela figura de herói, aquele cara barbudo ali, segurava a barra ter medo. E aí ele falou assim, estou com medo, não sei como vai ser o nosso futuro. E aí eu virei, falei assim, não, eu acho que eu consigo resolver essa situação. Me dá a responsabilidade que daqui para frente eu consigo prever ou fazer uma perspectiva do nosso futuro. Ele falou assim, será que você acha que você consegue resolver mesmo? Eu falei assim, não, eu consigo. Eu sei o que eu tenho que fazer. E aí nesse momento eu assumi esse plano, digitalizei o plano, porque nós estávamos vivendo numa era pré-histórica, que não tinha site, que não existia chatbot, que você não conseguia atender um cliente. Na minha empresa não tinha, lá dos meus pais não tinha nem pagamento via cartão de crédito. Eu ainda questionei eles, falei assim, vocês vão passar por uma era, que agora já tá no Pix, né? Quase que eles passam por uma era sem usar o cartão de crédito, né? Sem usar na empresa o cartão de crédito. Por isso que eu falo que às vezes vocês têm muita coisa a agregar na vida das pessoas. Eu sei que vocês estão advogando, mas vocês têm muita coisa a agregar porque tem muita empresa, muitas pessoas, muitas precisando famílias. de um cuidado, de um olhar. E eu queria até um input seu com relação a isso, porque a gente tem uma semelhança muito boa. Eu trabalhei com meu pai há muito tempo e abri empresa com ele, fechei empresa com ele, e eu sei o quão conflituosa às vezes pode ser essa relação. E você mostra pra mim a figura de um pai que é um cara duro, é um cara austero, mas é um cara que formou o Rafael que tá aqui hoje. E ao mesmo tempo, daqui a pouco ele é o cara que tem medo e faz com que aquele Rafael que foi forjado no tempo precise vir e assumir toda essa responsabilidade. Quem que é esse pai para você? Como que é a relação de vocês? Sempre foi conflituosa dentro da empresa? E quem que é? O que ele representa na sua história? Eu acho que a família só troca de sobrenome, né? As famílias, elas são muito características, muito parecidas. Toda família tem os seus momentos de felicidade, tem as suas alegrias e também tem os seus momentos de desafio. Uhum. Eu tenho certeza, assim, eu acho que existem algumas
características pontuais de uma exceção, mas em via de regra, a família, as pessoas se amam e elas querem o melhor, né, para todos. E existe esse desafio de você saber fazer essa condução. Na minha concepção, para o Rafael Castilho, meu pai é um grande herói. Mesmo eu vendo que ele estava tomando a opção errada, ou ele não estava fazendo aquilo que precisava ser feito, ele era para mim o meu herói. Bater de frente, né? Eu acho que talvez vai ter muitas pessoas que estão vendo ou ouvindo que vai se conectar com a história, que é a maioria das histórias de empresas familiares. Você vai bater de frente, você vai colocar em xeque algumas coisas. Vai da sua sabedoria saber lidar com as situações e como você vai absorver isso. Tem gente que não tem maestria emocional, ele não sabe lidar com as situações que está acontecendo com ele, né? Tem coisas que estão na zona de influência e tem outras coisas que estão em zona de controle. Eu não consigo controlar outras pessoas. Isso é ter síndrome de Deus, né? Eu não consigo fazer a sua parte. Eu não consigo decidir por você. Então, o que eu posso fazer dentro do milagre que é o Rafael? Onde eu consigo influenciar? Tudo que eu tenho hoje, o que eu conquistei, o que eu fui buscando, foi através da influência que eu pude fazer na minha vida, habitando na vida de outras pessoas, como do Flávio, como do João, né? Estar aqui, talvez, foi uma influência ocasionada por mim, que em algum momento tocou a vida de uma pessoa, que falou de mim para vocês e que, consequentemente, gerou isso. A vida é um grande cheque acumulado. Em algum momento você vai sacar, parceiro. Em algum momento você vai sacar. Basta saber o quanto que você vai fazer isso, o como você vai fazer isso. E na mesma coisa é a família. Os pais sempre esperam algo muito grande dos filhos. Às vezes nós não temos a paciência que eles esperam, ou vice-versa. Naquele momento, ele precisou de mim. E eu dei o braço, né? Assim como ele várias vezes me deu. E ele confiou na minha decisão de fazer as coisas acontecerem ali, João. Mas que é difícil, é. Nossa, e como que você soube que aquele era o momento de você olhar e falar assim, eu assumo a bronca? Eu sofri por uns 10 anos, pra falar a verdade. Antes. Eu sofri por uns 10 anos. Uns 10 anos eu lutei com meu pai e com a minha mãe. Por exemplo... É muito difícil você mudar a cultura de uma empresa familiar, velho. É difícil. Não é nem só a cultura da empresa. Muito. Você fica se sentindo... A gente conversava esses dias, a Brenda tava junto, inclusive, conversando em relação a isso. Você se sente muito mal utilizado e às vezes explorado. Tipo, explorado no sentido de que as pessoas te colocam como um funcionário daquilo e você sabe que você tem um potencial para ir além e você não consegue exercer aquilo. Então, você fica num dilema na sua vida que é complicado, que você fica triste, frustrado, ao mesmo tempo parece que está sendo explorado, parece que você fez um pouco e mais ao mesmo tempo. Exato. É que as figuras que estão ali, eu acho que representam muito, né? Então, tem a expectativa que um pai e uma mãe dentro de um negócio colocam sobre você, que é o que você falou, eles esperam que a gente cumpra coisas grandiosas, tem as expectativas que a gente coloca sobre nós mesmos e que tem um reflexo das expectativas deles. Eu sempre tive comigo a questão seguinte: eu precisava respeitar o meu pai e minha mãe porque essa foi a educação que eles me deram. Então assim, meu pai era um leiteiro, tirava leite, né, 25 centavos de leite, minha mãe ficava fazendo costura de madrugada e Danone com leite que sobrava. E aí de repente eles construíram o que eles construíram e fazer a vida que eles me proporcionaram, Vitória. Não veio de qualquer lugar. Vitória. Não caiu no colo, tá ligado? Então assim, às vezes tem pessoas, tem filhos que eles não conseguem dar a devida percepção de valor que os pais trouxeram até aqui. Porque se você tá andando de carro zero, você tá em casa boa, se a pessoa tá passando a sua roupa, você tá lavando, você tá não sei o quê, tá acontecendo alguma coisa que tá certa, né? Então eu olhava pro meu pai e enxergava uma coisa assim: parceiro, você tá certíssimo. Você tá certo. Até onde você trouxe foi um caminho de vitória. Mas nós devemos pensar no caminho adiante. É aí que talvez vinha o conflito. E por respeitar tanto, eu
tinha certas vezes que eu abaixava a voz, que eu simplesmente parava. Aí que tá, talvez eu não estava conseguindo comunicar com essa pessoa, né? Que é a questão da clareza, da comunicação. Por exemplo, eu tive uma conversa essa semana com meu pai, que eu estava falando para ele de antecipar dinheiro do futuro para o presente, que é uma questão de crescimento, de fusão, de M&A, de pensar, né, em como que a gente consegue colocar tecnologia no negócio, como que a gente consegue fazer. E eu consegui falar um negócio com meu pai que talvez eu demorei 10 anos para falar e eu não conseguia, cara. O como, né? Falei, então, mas o que te impedia de falar isso pra ele? Não sei, talvez o conhecimento. Clareza. Talvez a clareza, talvez a maturidade emocional. Esse era o ponto. O Rafael de 3 anos atrás, mesmo. Cara, não é o mesmo que tá aqui agora sentado. Isso porque é muito diferente. Porque é diferente, cara. Por exemplo, eu chegar contigo, Flavinho, e eu falar alguma coisa. Você não é uma figura tão grandiosa quanto um pai é, inclusive no cenário de um negócio. Sim. Porque tem outras questões de autoridade que vêm dentro de casa para dentro da empresa que fazem todo um reflexo, e isso altera a cultura da empresa, altera a comunicação, altera como que você se porta, como você se dirige à pessoa, e inclusive te levou até um ponto que você chegou e falou assim, não, daqui para frente eu dou conta, eu assumo. Mas eu posso dar uma contribuição com a sua fala? Existe uma coisa que talvez filhos de grandes pais, porque a gente precisa melhorar daí, né, fazer é o nosso papel. É o nosso papel. Que é uma coisa que não dá para lutar contra. O maior indicador que você está no caminho certo são os seus resultados. Sim. Então assim, tenha humildade para você fazer, né? E aí você mostrar que a sua visão tá certa. Gera resultado. A partir do momento que você começou a gerar resultado, a percepção de valor das outras pessoas passam a mudar. Elas começam a te ver e te enxergar de outra maneira e validar aquilo que você está falando. Por quê? Porque o resultado está falando aquilo. Vou dar um exemplo. Agora foi o ano passado, 2021. Eu fui no G4, né, fazer uma visita lá depois da imersão que eu tive, que eu consegui fazer grandes amizades lá dentro, e aí eu tava com o Lucas, falei um pouco, ele me perguntou como é que tava o meu negócio, quanto que eu tinha crescido após a imersão, e aí surgiu dele, né, eu quero ir lá em Rondonópolis filmar sua case. Aí veio o Lucas Riedo e mais 3 caras, né, aqui em Rondonópolis, fazer a case Rafael Castilho daquilo que tinha gerado pós imersão. Quando o seu Castilho e a dona Dalva vê aquela realidade, as pessoas filmando, a gente na funerária, contando a nossa história, vendo o que está acontecendo, a percepção de valor que a gente está criando, os caras que saíram de São Paulo para estar ali, os caras que vieram filmar, que eram cara de uma agência famosíssima lá de São Paulo, né? O cara foi âncora da CNN. Então assim, você vai começando a ter um network de pessoas que você tá buscando ali e mostrar o seu Castilho, que aparece ele de chapéu, né, a essência dele e tal, e ele vê o que a gente está conseguindo fazer de propagar a nível nacional. Resultado. Acabou. Ele começou a falar assim, não, eu preciso ouvir o meu filho, porque hoje o meu filho traz resultado. Hoje o meu filho tem uma visão. Hoje o meu filho tem uma expertise. Ele tem uma inteligência comercial. Eu também preciso conversar com ele. Só que existe uma humildade entre nós tão grande, Flávio, que assim, eu converso com ele, ele me escuta, e de contrapartida, qualquer passo que eu vou dar na minha vida, a primeira pessoa que eu vou buscar orientação é do meu pai. Ele tem a 5ª série. Mas o velho é sábio pra um caralho. E aí eu lembro de uma frase que fala o seguinte, né? Os tempos difíceis geram pessoas fortes, que geram tempos mais fáceis, que geram, por vezes, pessoas fracas, que geram tempos difíceis, que geram pessoas fortes. E por aí a gente vai. É isso aí. Né? A coisa é bem cíclica. Então, eu vejo que para ele ter criado alguém como você, que tá aqui, que tem essa visão, que consegue entender o papel que ele exerceu, e como ele fez isso, e ter essa relação de troca,
Cara, e é um papel de um pai fenomenal. E no final do dia, o que importa nos relacionamentos na empresa, seja lá o que for, são pessoas, né? E a experiência que o teu pai tem com pessoas, isso não é ensinado na escola. Não. É a experiência de vida dele. Então, Cara, eu já vi juiz conversar com meu pai, eu já vi grandes empresários conversar com meu pai, delegado, políticos. Meu pai tem amizade com prefeito, governador, com deputado, com senador. Ele é fenômeno. Inclusive, agora no 7 de setembro, ele estava com o nosso presidente, né? O presidente até, lá no canal do YouTube, ele usa uns correntão de ouro. Falou, o Rondonópolis tá bom, né? Ainda sacudiu a correntona dele assim. Ele é uma pessoa que consegue influenciar grandes massas. Eu acho que é uma sapiência dele, é uma coisa que ele tem da essência dele, que ele conseguiu transferir de certa forma para mim. Mas tem muitas pessoas que vão buscar conselho com ele pelo fato de ele ser uma pessoa sábia. E a pessoa sábia, ela não é uma pessoa estudada, é uma pessoa que foi ensinada através das experiências de vida. É diferente, é uma outra pegada. Cara, é fantástico isso que você falou, Rafael, e coaduna assim muito com a minha história. Minha mãe é uma pessoa, poucas pessoas sabem às vezes, mas a história é bem de luta, assim. Minha avó era costureira, meu avô vazou, minha mãe fez faculdade na FMT, se virou, abriu o próprio escritório, cresceu, tudo mais. Eu quero dizer que, tipo, eu entendo o que você está falando na questão da gratidão, porque a gente tem gratidão. Muitas vezes transparece pessoas que a gente é arrogante, porque a gente quer mudar aquilo lá e não tem nenhum tipo de gratidão pela pessoa, mas a gente quer melhorar. Só que daí tem um contraponto em relação a isso, é o que você falou, perfeito, é o resultado. Porque não adianta também você querer fazer mudanças dentro de um ambiente e mudar a cabeça, a cultura de uma pessoa, se você realmente não tem um resultado. Não adianta você querer entrar no escritório, seja lá na empresa, qual for, e você, eu quero mudar tudo aqui, quero transformar, mas você fica viajando na maionese. É realidade. Sentido, total. É porque é uma coisa assim, Flávio, às vezes as pessoas elas não conseguem também notar a percepção de mudança. Porque às vezes a mudança ela é significativa em certos pontos e outros pontos não, mas você sente a progressão. Muitas das vezes você precisa mostrar o quão aquela progressão está fazendo sentido para o futuro que você quer, para a visão que você tem, né? E aí vem muito nessa questão de cultura que a gente estava conversando aqui fora, os bastidores aqui, né, do podcast. Caramba. Muitas vezes eu chegava, já te dou, João. Muitas vezes eu chegava nos meus pais só para falar sobre as tarefas executadas, sobre o check-in, sabe? Check-in, check-out, check-in, check-out, para eles participarem do plano, do processo. E aí quando a gente conseguia êxito, o mesmo êxito que era para mim, era para eles. Então assim, às vezes você quer fazer as coisas e você guarda para você. E as pessoas que estão na sua volta não sentem o que está acontecendo. E não sabem. E não sabem, porque não tem o ritual, que faz parte da cultura. Precisa ser dito, cara. O óbvio precisa ser dito. Sempre. Então assim, é uma questão de ritual, uma questão de coisas ou diárias ou semanais. Então eu conseguia, mesmo que para os meus pais, que de certa forma transpareciam ignorantes para aquilo que eu estava fazendo, mas muito inteligente até o momento que eles tinham chegado, de mostrar para eles, de falar o que estava acontecendo e qual era a nossa progressão. E aí eu mostrava o resultado. E isso me validava. A cada ponto de validação, era uma bolinha de crença limitante que eu trocava na cabeça deles. Tinha uma bolinha preta, que a gente podia chegar até aqui, e agora tem uma bolinha de uma outra cor, que a gente está indo além. E aí eu fui trocando essas bolinhas na cabeça deles, que é trabalhar a inteligência emocional de outras pessoas, você poder desenvolver outras pessoas. E aí você ir validando o seu progresso, a sua melhoria contínua. Quando você consegue fazer isso, igual você falou para sua família, de você conversar, porque às vezes tem algumas pessoas, principalmente da nossa família, ou de amigos mais próximos, que elas são frustradas com a vida dela e não aceitam que você tem uma progressão evolutiva da sua, porque ela não conseguiu e ela saiu da mesma base que você. Mas você precisa conversar com essas pessoas para mostrar, porque às vezes ele acha que você só é um fanfarrão alegre. Você só é um bobo motivado. Mas entendeu? É curioso como o primeiro cancelamento ele vem de casa. Ele vem de dentro de casa. Né? Eu mexo muito com rede social, gosto muito do Instagram de interagir com o pessoal. E a gente vê que a primeira grande barreira que a gente tem que quebrar não é do mundo lá fora.
O mundo lá fora, se você começar a apresentar um resultado do outro, todo mundo te valida, vai bater palma, mas dentro de casa, os amigos mais próximos são os primeiros que vão desconfiar de você, porque você se descolar daquela realidade da qual ninguém nunca se descolou, para eles é impensável. Então por que você consegue? Por que você é bom? O que você tem de tão especial para você se descolar da gente daqui, né? Então, peraí. Se é bom assim mesmo, você é especial, é estrela, né? Então a gente vê isso, como tudo isso vem a calhar dentro da própria casa. E aí você falou sobre as crenças limitantes dos seus pais que foram acabando conforme o tempo foi passando. A partir do momento que você foi mostrando esses resultados, e as suas? Você teve alguma crença limitante durante esse processo que te travou? E eu vi que você fez um post sobre isso esses dias, que ficou incrível. Hoje eu tenho. Quais foram as principais? Então, quais foram as principais crenças limitantes que você quebrou nesse processo? Inclusive, eu estou em psicanálise. Quebrei essa barreira, né? Você tinha essa barreira da psicanálise? Nossa, demais. Nossa, eu gosto muito de psicólogo, terapia, psicanálise. Pra mim tinha demais. Mas parei de escutar as outras pessoas, me forçando a querer aí, e quando eu quis buscar, eu fui, busquei e tal. Mas assim, estou fazendo. Acho que todo mundo tem. Desculpa, essa é uma máxima, né? Todo mundo fala isso e realmente é um clichê, e aí o Bruno Pereira fala isso, né? Que os clichês é porque funciona. Realmente a pessoa, quando ela tem que querer muito e fazer uma terapia, porque aí realmente tem a mudança, senão ela chega lá cheia de preconceitos e muitas vezes, a maioria das vezes não funciona. Chega com a armadura, né? Mas é game change na vida, né? Cara, eu tô na minha segunda sessão, não dá pra me falar muito, mas assim, já gostei bastante. Você chega lá achando que você vai tratar uma coisa e trata outra, na verdade? É verdade. Eu vou falar pra você que no meu primeiro dia que eu fiz, eu dormi de um jeito que eu já não dormia há muito tempo, Olha cara. só. Sabe? Sensacional. Um negócio assim meio que liberta, é um negócio libertador. Mas assim, preciso um pouco mais dessa experiência pra poder falar mesmo. Pra poder falar, pra poder validar. Mas dormir é muito bom, né? Dormir é ótimo, é maravilhoso. Eu não tenho dormido nos Isso que eu ia últimos falar, pena 3 que anos. às vezes... Cara, eu tive uma progressão, uma crescente exponencial nos últimos 2, 3 anos, né? Nós pegamos aqui uma unidade e aí nós conseguimos fazer um número dentro dessa unidade que é 3 vezes mais do que uma unidade normal faria, e isso chamou atenção. Então, assim, o que esses garotos estão fazendo? No que chamou atenção, nós subimos por uma master franquia. Dessa master franquia eu comecei a transferir know-how para a galera que era dentro do Centro-Oeste mais Pará, do qual nós tínhamos essa master franquia, nós éramos sócios da master franquia. E aí chegou num determinado momento que o fundador da marca falou assim, eu preciso que vocês assumam a parte do Brasil, porque o que vocês estão fazendo aqui na master franquia, né, nós elevamos 2 a 3 vezes mais o faturamento que estava acontecendo a nível Brasil naquele momento. E aí nós conseguimos fazer essa parte societária de deter parte da Magic Mais Brasil. Naquele momento nós estávamos, salvo engano, com 27 ou 29 unidades. Nós adquirimos em 2019, em dezembro. Transferimos o escritório para fevereiro de 2020, né? Tiramos São José do Rio Preto para Rondonópolis. Acho eu que nós somos a primeira franqueadora de Rondonópolis, né? Porque não é uma franquia, nós somos o escritório franqueador, né? Esses dias estava 18 estados na nossa cidade, com 22 pessoas consumindo hotelaria, consumindo a culinária de Rondonópolis, consumindo as coisas. Isso me deixa muito feliz. Então, assim, as pessoas hoje estão conhecendo o nosso estado, vieram a Chapada dos Guimarães para passear e tudo mais, né? Por conta que a gente está com o escritório de franquia ali. Então, trouxemos em 2020 a franqueadora para Rondonópolis. E aí nós saímos de 27, 29 unidades para 125 unidades comercializadas. Caraca. Isso em quanto tempo? 2020, 2021. Um ano. 2 anos. 2 anos. 2 anos, vai completar em fevereiro agora. Estamos com 62 unidades implantadas. Estamos com mais, salvo engano,
50 ou 45 unidades aí em implantação, que vai dar a média aí das unidades comercializadas, que eu acabei de mencionar. Tudo isso dentro desses 2 anos. Então, assim, o nosso crescimento foi exponencial. E o que me deixou preocupado, porque de repente eu sentei na cadeira de CEO. E aí, o que é ser CEO, parceiro? E aí vem a pergunta, o que é ser CEO? O que é ser CEO? Fala pra gente. O que é? Pode fazer uma pergunta que vai entrar nesse tópico? Você sentiu, a hora que você sentou nessa cadeira, algum tipo de síndrome do impostor? Acho que todo mundo sente, né? Como você lidou com isso? Até hoje eu vivo. Como que você lida com isso? Buscando pessoas que são melhores do que eu. Aí eu vou lá conversar com o Caio Carneiro. Paguei uma mentoria pra ele lá. Entrei numa mentoria de grupo, depois eu consegui um acesso pessoal com ele, e aí agora, hoje eu tenho esse acesso pessoal com ele, né? São pessoas que já vivenciaram o sucesso. Sim. Né? Eles já estão onde nós queremos chegar. E eu quero chegar no mesmo posto que eles chegaram, ou estar com eles, ou estar, né, prosperando, fazendo consideravelmente, né? E a gente precisa aprender com essas pessoas que já passaram por esse caminho, o que eles pensaram, para que a gente possa regredir o tempo, economizar nessa caminhada. Um dia ele falou assim para mim, que já pagou uma parte da mentoria que eu tinha pagado. Ele gosta de falar, tá pago, né? Gosta. Na verdade, quem gosta de falar tá pago é os clientes dele, né? Os mentorados dele. Que ele falou assim pra mim, assim, ó. Rafa, é o seguinte. Um líder não precisa ser amado, cara. Um líder precisa ser respeitado. Eu sei que você é um sagitariano, que você quer que as pessoas te validem, mas você só precisa demonstrar resultado. Você só precisa ser respeitado. Você não precisa que as pessoas gostem de você, que é uma grande diferença. Às vezes a síndrome vem com, às vezes eu quero te agradar, né? E você, para se sentir agradado, eu preciso fazer aquilo que você quer. Não sei. Muitas das vezes a gente foge de um fato daquilo que é o certo para aquilo que a gente quer, pelo fato de querer fazer com que as pessoas se sintam bem. E nem sempre fazer com que as pessoas se sintam bem é o caminho correto, que a gente estava falando de cultura ali agorinha. As pessoas pensam diferente e tá tudo bem. Agora, tem alinhamento com aquilo que você pensa? Tem alinhamento com a sua visão? Tem alinhamento com aquilo que você quer ou espera? E aí, como que você distingue isso? Por esse termômetro? Quando que é a hora de eu fazer alguém na minha organização se sentir bem e quando é a hora de eu me posicionar? Como que você mede isso? Falando do meu mentor aqui, ele fala que existe uma diferença entre sonho e delírio. Você sabe a diferença de sonho e delírio? Sim, isso vem do Cortella. Sonho e delírio. Delírio é o sonho que não tem viabilidade. Né? E quem é a pessoa que delira? Ou quem é a pessoa que... Talvez a gente pode estar falando com umas pessoas aqui, que eu até achei, né, pelo acompanhando vocês, que a gente ia conversar de coisas de disciplina, de meta, de foco, de não sei o quê. A gente vai entrar, tem tempo ainda. E o que é, né, isso? Porque muitas pessoas hoje são fraudes. Eu era uma fraude. Aquela hora que você falou de busca, de estrela, de você ser uma estrela, eu acho que todo mundo aqui já teve um ponto de inflexão de pensar assim, eu vim no mundo para fazer alguma coisa. Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Será que eu tô buscando as coisas? Será que eu tô feliz? Eu vou buscar minha felicidade? Eu tô fazendo o que eu gosto? Eu não. Será que eu não vim para fazer algo maior? Todo mundo já pensou isso. A diferença é que às vezes você não vasculhou o suficiente para você realmente executar o seu plano que te faça feliz, ou que te faça bem, ou aquilo que veio para te transformar, para fazer aquilo que você realmente tem prazer. Eu mesmo tenho prazer nisso aqui que eu tô fazendo para você. Desenvolver pessoas, desenvolver negócios, falar, conversar, ensinar, multiplicar. O meu propósito, eu até falo, meu propósito é ser significativo, que é um passo acima do sucesso. Porque eu já tenho sucesso. E o sucesso é algo muito... singular, né? Exato. O que é ele pra você? O que é ter sucesso? Talvez eu já tenha sucesso. Talvez um cara que pesca, que tá lá na beira do rio, vivendo a vida dele,
Ele já é um cara de sucesso, ele se considera uma pessoa bem sucedida, eu faço o que eu gosto, tenho prazer no que eu gosto, e a minha perspectiva de vida é essa. Às vezes uma mãe que tem ali, que faz o trabalho dela, que ela já tem, ela colocou que eu vou cuidar de casa, eu vou cuidar dos meus filhos, você é o responsável por trazer recursos para nossa casa e eu vou cuidar disso aqui com muito prazer. Eu vou fazer com que nossos filhos tenham vocação. E aí ela consegue executar. Para ela isso é ter sucesso. Ou ao contrário, o pai fala, ó, você é uma mulher muito bem sucedida, empoderada, busca que você é estrela, porque tem muita mulher aí que tem muita mulher não, quase todas, ou praticamente todas é melhor do que nós, porque ela consegue fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 coisas. Mulher é multitasking, homem a mais do que a gente, né? E ela fala assim, ó, faça isso. O cara fala, faça isso que eu vou cuidar e ele é um sucesso. Então eu me considero uma pessoa de sucesso. Agora, o que é ser significante? O que é realmente passar a nossa mensagem? O que é ter uma legião de fãs? O que é ser uma inspiração para as outras pessoas? E isso é ser significativo, né? Então, assim, quando você fala assim, eu vejo que, por exemplo, a minha irmã saiu da mesma base que eu e ela é uma puta empreendedora, uma mulher lá, Casa 3, se vocês quiserem seguir uma mulher empreendedora, a loja dela, Casa 3, o nome dela é Dalila Castilho, ela é fenômeno, saiu do mesmo lugar do que eu. Aí eu pego meus primos, eu pego meus amigos, eu pego algumas pessoas, saiu do mesmo lugar que eu, mas não estão fazendo, talvez, as tarefas, ou não estão executando, ou mais importante ainda, não estão tomando as decisões corretas, né? Aí vem da busca. O que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo, por que você se acha uma estrela? Simplesmente, teve um momento da minha vida, João, que eu entrei numa bolha e eu estava me lixando pro que as pessoas importavam. Eu só queria saber o que eu queria, o que me deixava feliz e onde me levaria pro próximo nível. Sabe por quê? Porque às vezes você não pede, acho que o Cortella fala isso, você não pede conselho para as pessoas que você tem, mas você está preocupado com o comentário dela. E como que você cria essa bolha em volta de você? Como que você se blindou para essas críticas, para essas interferências externas, para esses comentários? Como que foi? Como que você fez isso? Cara, não tem nem o que eu falar aqui. É uma questão de escolha, não tem um método. É tipo assim, escolher. As pessoas romantizam muito a questão do empreendedorismo, a questão da motivação. Tem gente que chega no meu Instagram e fala assim, eu quero que você venha dar uma palestra na minha empresa para motivar a minha empresa. Eu quero que você venha aqui falar de motivação. Cara, não tem o que falar de motivação. Motivação não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. É o motivo da ação. O que você quer? Eu não tenho motivação, meu motivo é pagar a conta. O que meu pai me ensinou é pagar a conta, boleto chega, eu quero tal, eu quero crescer, eu quero fazer, a vida é dura, a vida é difícil, é sacrificante. Eu quero poder viajar. Eu quero poder viajar, eu quero... E existe essa loucura. Agora, assim, tá tudo bem pra você, se a vida que você vive? Pra mim não tá, eu sempre quero o próximo nível. Pra mim nunca vai tá bom. Ah, eu tô andando de carro. Beleza, eu quero andar de um nível maior. Ah, o cara anda de helicóptero. Por que eu não tenho helicóptero? Ah, o cara tem um avião. Por que eu não tenho avião? Cara, a felicidade é uma coisa assim. Eu vou buscar. Eu vou buscar. Não, eu vou buscar. Aí ele falou assim, o que blinda? Cara, blinda a minha decisão. Pô, se você tá na mesma roda de amigos, os caras conversam a mesma coisa. Você vai no churrasco, é a mesma conversa, é a mesma menina lá de 10 anos atrás, é a mesma pegadinha, é a mesma piada, é a mesma coisa. É o mesmo contexto, ninguém tá falando de evolução, ninguém tá falando de crescimento. Você tá fazendo o que nessa porra aí? Entendeu? O que você tá fazendo nessa roda, cara? Simplesmente eu esqueci. Eu falei, cara, beleza, vocês não me agregam. Eu tenho os caras como amigo, até hoje eu tenho muitos amigos. Mas eu não estou a todo momento com essas pessoas. Por exemplo, hoje talvez se eu estivesse lá em Rondonópolis e eu chamasse um deles, ou ouvisse na aula, onde vocês estão? O que vocês estão fazendo? Teria algum tipo de evento. Mas eu tô aqui com vocês, né? Eu fiz a minha agenda. Então, assim, eu tô buscando quem quer estar comigo, que esteja no meu nível, ou que esteja buscando o meu nível, ou que queira crescer, porque senão eu não vou estar com eles. É uma decisão minha. Eu tô procurando a próxima mesa, entendeu? Eu tô buscando estar um nível a mais, um nível que eu possa acrescentar para com a vida de todos, porque a minha responsabilidade, Flávio, tem aumentado.
eu liderava 4 pessoas. Depois eu passei para 30. Depois eu fui crescendo. E se eu contar as pessoas que estão de uma maneira indireta, são mais de 1.000 pessoas. Então, assim, o que depende das suas decisões diariamente. O que a minha cúpula, o que eu e os meus diretores, meus sócios, meus irmãos decidem, e eu como CEO, que é o responsável pela estratégia da empresa, decide... E pelos resultados? Pelos resultados, influenciando em toda a cadeia. Então, assim, pô, tem uma pessoa que tá querendo comprar uma moto bis lá, sei lá, em Maceió, em Manaus. É o sonho dele. É o sonho dele e eu tô interferindo no sonho dele, porque a Magic Mais precisa prosperar. Entendeu? E eu preciso pensar nessas pessoas, se elas estão fazendo, se tá acontecendo lá na vida delas. Aí eu vou parar pra ver uma vida que eu tinha 3 anos atrás. Aí, João, é uma questão de decisão. Como que você faz? Cara, decide. O que não te agrega mais? O que você não quer mais? O que hoje te interrompe? Qual que é a coisa mais importante que tá te fazendo hoje, que tá te freando? Você precisa eliminar aquilo que atrapalha o seu caminho. Você precisa eliminar o que atrapalha o seu caminho. Hoje eu sou um obsessivo por meta. Eu me concentro na meta. E eu preciso chegar naquela meta. Se tem alguma pessoa ou alguma coisa que está influenciando eu alcançar aquilo, eu preciso eliminar isso. Boa. E dentro da empresa, como que é hoje o processo para vocês estabelecerem essa meta, sabendo que você tem essa carga de responsabilidade? Cara, são mais de 1.000 pessoas que dependem de você. É punk. Eu imagino que seja. E como que você fixa essa meta numa obsessão de crescimento para trazer mais gente, para realizar ainda mais esses sonhos e para continuar esse ritmo de crescimento que foi muito rápido? Eu vou ao banheiro, hein? Pode continuar. O que acontece? Eu queria até ter trazido um CEO para ocupar a cadeira. Tá. A gente só não trouxe porque o papel de um executivo hoje, talvez tem meses que eu não retiro nada da empresa porque a gente reinveste na empresa. E quando você traz um executivo, você precisa pagar o salário do executivo. Uhum. Mas eu queria ter uma pessoa no meu lugar que fosse melhor do que eu. Porque chega alguns momentos, João, que a gente sente o limite da nossa incompetência. Tem pessoas que ao longo do caminho, eles vão trabalhando o seu processo de crescimento e estão com pessoas que trabalham essas habilidades ou que colocam hábitos e rituais inseridas nessa pessoa que faz essa progressão. Por exemplo, o hábito da leitura. Eu comecei a ter esse hábito agora no ano passado, que foi muito pouco, foi ínfimo, e esse ano eu estou colocando uma progressão maior de leitura porque eu tô vendo que as minhas referências de sucesso leem. E para me ter sucesso, eu preciso ler. É uma questão de modelagem. Mas aí dentro da tua empresa, como que você define essas metas hoje? Então a meta de faturamento da Magic Mais, como que você toma essa decisão hoje? A gente vai crescer X% a mais em relação ao ano passado? É uma comparação com a nossa progressão, com aquilo que a gente teve, mediante com a perspectiva que a gente tem, estudando o mercado, aí fazendo alguns tipos de ferramentas, né, que é a base SWOT, junto com o BSC, que a gente usa, a gente traça um plano de visão e a gente consegue colocar essa estratégia. Muita coisa eu adquiri, que é isso que eu tô até trazendo para você, que é essa questão de leitura, que é a questão de buscar, que no ano de 2020 e ano de 2021, eu busquei muita mentoria, cara. Eu busquei muita imersão, eu busquei muito estar próximo dos caras que são os caras. Mas muito. Eu investi, não é gasto, eu investi. Eu devo ter gastado aí, sei lá, investido, né? Não vou falar gastado, investido mais de, sei lá, 500k, sei lá, 600k. Pra estar na mesa, pra estar conversando, pra estar conhecendo, pra ter o seu contato, pra conversar, pra dizer, pra absorver. E só fazendo um paralelo, Castilho, hoje, como tá na moda, e o João já falou sobre isso em outro podcast, que já trouxe uma pessoa que trabalha com essa mentoria, etc., que as pessoas criaram um preconceito relacionado ao coaching, e que isso já é uma coisa que acontece nos Estados Unidos há muitos anos, porque a gente precisa ter mentoria. Nós, seres humanos, precisamos ter pessoas que estão em outro patamar, que já tiveram uma experiência de vida, uma experiência de negócio, sucesso, para nos orientar. E às vezes as pessoas olham para, você tem um coach. Calma aí, tá? Vamos distinguir o que é esse coach e o que é uma mentoria de uma pessoa que tem sucesso, que vai te pegar na mão e falar, cara, vai por esse caminho aqui que você vai ter mais resultado. Eu acho que o preconceito gera
pelo número de pessoas que estão falando nas redes sociais, ou o número de pessoas que estão aparecendo. Agora você precisa escolher quem é as pessoas que você vai escutar, né? E existe esse processo, né, de mentoring e de coaching, né? O coaching talvez é aquela pessoa que quer extrair a resposta que está dentro de você, porque todo mundo tem uma resposta. Todo mundo tem. Talvez ela não está conseguindo absorver ou tirar a resposta, porque ela não tem o conhecimento ou a habilidade para fazer isso, essa imersão em si próprio. E a mentoria não, a mentoria é passar a experiência já vivida. Então eu vou te passar a experiência já vivida, eu não sei se você vai usar isso ou não, mas eu vou te passar a experiência já vivida. Então tem essas duas diferenças. Ambos são muito boas. Eu adoro o processo de coach, porque o coach realmente ele tenta extrair aquilo que é dentro de você e que a gente sabe que todo mundo tem o seu potencial. Agora, quem são as pessoas de resultado que você está escutando? Né? E outra, cuidado com a obesidade mental, porque você, igual eu, nesses últimos 2 anos, eu observei que eu busquei muito, e que às vezes eu tinha que ter pegado 2, 3 ali e ter praticado, e ter entrado a fundo, e ter colocado, porque não... Cara, você falou do óbvio, né? Às vezes o negócio é meio que óbvio mesmo. Você tá querendo buscar mais uma questão de validação, porque você não tá acreditando em você mesmo. E aí você quer escutar de uma pessoa que tá acima, que tá lá, falar assim, não, Aí você vai lá e faz. Só pra ser validado. Só pra ser validado. Quem hoje são esses caras que você admira, assim? Que você tem mentoria, que você pode falar pra gente, assim, além do Caio Carneiro, e do Flávio Augusto, e do Thales Gomes, que eu já sei. Nós já sabemos aqui. Eu tenho o Caio, o Flávio, né, que são pessoas que estão lá comigo no processo de mentoria. Aí eu tenho a galera do G4, que é o Thales, o Alfredo, o Nardon, e aí o Lucas, né, que tá lá dentro, o Marcelo Toledo. Marcelo Toledo é excelente. Nossa, ele é um cara muito humilde, muito humano. Se você conversar com ele, chamar ele no direct, ele vai te responder, cara. Ele é muito O podcast dele é muito bom também. É muito bom, os excepcionais. Recomendo. E como que foi sentar na mesa com o Flávio Augusto? Porque ele é um cara... Vou te falar, cara, naquela noite eu chorei. Um negócio que eu não revelei ainda pra ninguém, não contei nem pro meu sócio. Mas naquela noite eu chorei. Inédito, hein? História inédita. Pelo fato de saber da nossa essência, de saber de onde a gente veio e saber a camada que você tá acessando, sabe? Saber com quem que você tá conseguindo contato, com quem que você tá conseguindo falar, né? Eu tenho uma coisa comigo, né, que foi ensinada através, por isso que eu falo, processo de mentoria, buscar essas pessoas que são melhores que a gente. O Caio falou muito pra mim, que foi uma das coisas que estava paga. Ele falou assim, seja intencional. Mostre a sua intencionalidade. Por que você tá lá? O que você quer lá? Qual que é o seu objetivo? Não é uma questão de, eu estou me aproveitando de você, estou me aproveitando do Flávio, estou me aproveitando do João. Não, mostre a sua vulnerabilidade e mostre o que você quer com aquela pessoa e o porquê. Seja intencional. Cara, e ser intencional na minha vida tem mudado as minhas situações, porque foi eu que pedi pro Caio, porque eu não paguei para estar lá. Ele que falou, não, eu vou te dar esse acesso, porque eu pedi para ele. Eu falei, cara, eu quero conhecer o Flávio. Me coloca de frente com o Flávio. Aí ele falou assim, a gente vai fazer aqui um evento e o Flávio vai vir. Aí eu falei, vai vir, vai. Eu falei assim, eu quero a mesa da frente, Caio. Eu quero cheirar o suor dele. Eu quero que ele me olhe. Ou seja, eu fui intencional, eu falei o que eu queria. E aí o que aconteceu? Aconteceu de eu estar lá com o Flávio. Aconteceu de aí eu comecei a pensar nas possibilidades que eu tinha. Que ninguém fez o pitch, só eu fiz um pitch de venda lá. E aí eu comecei a pensar, caraca, se eu fazer isso, se o cara se impressionar com a minha atitude, se eu... Mais uma vez, ser intencional. Né? E se ele impressionar com a minha atitude, e se ele achar, e se ele gostar do projeto, e se ele tal. Fui pro evento, e no evento eu vendi franquia.
Porque eu fui intencional com o Flávio. E as pessoas se sentiram impactadas com aquilo que eu fiz. Pela sua ousadia. Pela minha ousadia. Falou assim, como é que é mesmo o seu negócio? Com o que você mexe? O que você fez? Sem Porque usar, assim, né, ó, velho? porque Você se meteu você... a cara aí, falou com o cara. Não, espera. Se você quis chamar o Flávio pra ser sócio... É porque tem um trem bom aí. Ou você é muito louco, ou eu seu quero pegar negócio essa é vaga muito do bom. Flávio. Eu quero pegar... Aí a escassez já bate na cabeça da pessoa. Não, o cara já pensa. É. Aí a gente já fechou alguns contratos ali, né? Pela essa intencionalidade. Então, assim, a questão da intencionalidade, de estar lá, de querer estar lá, de qual é o próximo nível, aí vem o Thiago Concer, o Fábio Oliveira, o Léo Castelo, o Reis. Então, eu fui acessando algumas camadas, né? Tá me faltando aí o Negro Jota, que eu quero conhecer essas... Perini, né? Dos sócios. Quero encontrar essas pessoas, mas eu acho que tudo vai ter o seu tempo, vai ser... Sim, é muita gente, né? É muita gente. E é interessante, Castilho, você falou a questão de, vem aqui na minha empresa fazer uma palestra motivadora e tal. E aí isso me lembrou do Nietzsche, né? Que não é um cara muito... O Nietzsche não é um cara muito... que acredita que as coisas sejam tão boas assim na vida. E aí ele tem uma frase que ele fala, tipo, quem tem um porquê aguenta qualquer como. Que é uma frase forte. E quais são os seus porquês e os seus porquê hoje? O que te leva assim? Os meus porquês é o propósito de transformar a vida das pessoas. Porque, por exemplo, a minha empresa tem um propósito muito grande que é dar acessibilidade de saúde às outras pessoas. As pessoas que realmente precisam. Ou condições para que elas tenham. Porque na parte médica eu tenho essa acessibilidade porque realmente tem um valor acessível nos exames. E na parte odontológica eu dou condições porque aí na parte odontológica eu vou do clínico geral à estética mais avançada. Então, esse é o meu porquê vem de transformar a vida das pessoas. De tirar ela da fila do SUS. Dezembro agora, em Rondonópolis, lá tinha foto de pessoas deitadas na grama, de 3, 4 horas, 5 horas esperando, e a gente até fez uma ação lá de consulta médica grátis no outro dia, para tentar até promover ali a cidade de Rondonópolis, por tudo que ela já me contribuiu na minha vida. Então, um dos porquês é esse, propósito, senso de propósito. E para quem? Cara, para quem eu amo. E isso que você falou faz muito sentido, porque quando você coloca agora chega, para quem se sente uma fraude, não consegue manter disciplina, não consegue manter foco, não consegue manter uma dieta, não consegue comprar a casa, não consegue comprar o carro, não consegue... Por quê? Porque o cara desiste do sonho porque não é um sonho, é um delírio, não tem viabilidade. Não é forte o suficiente para aquela pessoa conseguir conquistar. Não existe, Flávio, nada que o homem ou a mulher não queira que ela não consiga. É uma questão de quanto eu quero isso. Então, para quem é muito forte isso que você acabou de falar, pela questão de eu quero fazer para as pessoas que eu amo, para os meus sócios, para as pessoas que estão sendo lideradas por mim, que acreditam em mim, que me permitiram liderar, fazer por elas. Então, o sonho é forte. Forte o suficiente de, às vezes, vir grana e você falar assim, não, o meu senso de propósito é maior do que a grana. Calma aí que a gente ainda está caminhando. Daqui a pouco isso vai fazer sentido para acelerar aquilo que a gente acredita, mas agora não é o momento. E a gente gosta muito de segredo, né? Qualquer tipo de segredo. A gente acha que o sucesso tem um segredo, que tudo tem um segredo. Poder, pois é. Tem as leis. Pois é. E qual que foi o segredo para esse crescimento exponencial que você teve na Magic+? O primeiro é a cultura. Você acreditar tanto naquilo que aquilo possa ser transmitido para as outras pessoas e que elas possam acreditar naquilo também. Como que você faz isso? Documentando. Como? Papel, palestra, treinamento? Além da documentação, quais são os artifícios da sua cultura? Que eu acho que isso é muito importante. A gente tem um livro do Sandro Magaldi chamado Novo Código de Cultura. Não sei se vocês já leram. Sandro Magaldi e...
e o Salib. O Salibão. Esse livro é ótimo. O novo código de cultura. Tá Eles íntimo, têm, né? Salibão, pô. Eles têm o... O cara é monstro da HSM. Eles têm alguns... Que não é mais da HSM. Eles participam de algum podcast e tal. E aí eu tinha ouvido e aí surgiu a curiosidade de comprar o livro, porque eu já tenho também já venho dessa questão cultural, de consumir cultura. também. De consumir cultura. Ô Brenda, eu peço que você siga o meu mentor chamado Guilherme Guimarães. Ele faz parte do meu conselho, da Magic Mais. E o Gui, ele é expert em cultura. Ele foi até head de produtos, de novos produtos agora do Gestão 4.0, recentemente, e agora ele está mais focado nisso. Ele até ajudou lá a galera a construir o código de cultura deles. O cara é fenômeno. E ele me ajudou bastante a conhecer esse novo nível e essa nova percepção e como construir o código cultural da sua empresa. E cultura é fantástico, porque cultura é aquilo que você acredita, cultura é aquilo que as pessoas fazem sem que outras estejam olhando. Ou seja, cultura é reflexo do dono. Mesmo que o dono não esteja lá, as coisas estão funcionando na medida que você acredita que esteja, na medida que você ensinou aquele colaborador a ser, que você treinou ela a ser. Então tem os artefatos que a gente discutiu, né? De meta, sino, a mesa, a roupa, comemoração de certificado de aniversários, etc. Diversos, né? E aí tem os rituais, e aí tem tudo o contexto de como você constrói essa cultura e você documentar ela, você mostrar para as pessoas que aquilo existe de um determinado modo, por conta disso. Porque às vezes, por exemplo, você tem um sino. As pessoas sabem o significado daquele sino. Ele representa aquilo para a pessoa acredita naquele sino. Porque uma coisa é você... Mas acredita? Sabe? Você já conversou sobre isso na sua empresa? Quer tocar o sino? Quer tocar o sino? Dá a possibilidade da pessoa tocar o sino? Sabe? Tocar o bumbo, tocar o... Sei. Porque às vezes tá só no dono, tá na mente dele, não tá documentada, não tá palavrada, não tá vivenciada pelas outras pessoas. E quem toca a empresa é o time. Aquele dono que fala assim, eu só acredito, minha empresa só funciona se eu estiver nela. Aí o cara tá morto. Esquece. Aí não é cultura. Entendeu? Aí é... que não é autogerenciável, dependendo de uma pessoa só, já era. É isso aí. E eu sou apaixonado nisso. Então, o que eu sinto que realmente fez um grande diferencial, tirando a questão estratégica daquilo que você realmente poderia mudar, vendo a visão que você está tendo da sua empresa e como você pode aumentar o faturamento, a receita da empresa, também tem a questão cultural, é de como nós vivenciamos o nosso dia a dia. O que a gente faz, como a gente faz, quem a gente contrata, por que a gente contrata, né? As pessoas estão realmente com aderência com aquilo que você acredita, porque senão não faz sentido. E o que eu vejo é que as pessoas levam de qualquer maneira, pequenas e médias empresas, e as coisas não funcionam e você passa a mão na cabeça de muitas pessoas e não é daquele jeito que vai funcionar, não é daquele jeito que vai acontecer. É uma questão cultural. Talvez você tá na cultura de dar segunda chance, terceira chance, quarta chance, só não tá escrito. Mas você contamina todo mundo. E aí você contamina todo mundo. É aquilo que você acredita. Então, cultura pra mim é game changer. Então, pra você, a cultura foi o ponto principal que ajudou a dar essa alavancada no negócio? A plena certeza que sim. Apesar de ser recente, talvez assim, igual esses dias eu tava conversando com meus sócios, nós estamos participando de uma mentoria de um grupo que mentora empresas. Uhum. E aí tem uma questão de cultura, e a gente já tem a cultura pronta, então a gente tem muitas empresas que estão participando que não tem. Então ele está ensinando como fazer. E aí a gente está alimentando o que a gente já tem, né? E aí está escrito lá, mas isso... As pessoas têm essa percepção? Talvez não tenha percepção, porque é um negócio muito recém. Não é um negócio que já está documentado. Porque, por exemplo, vocês estão num escritório de advocacia. E aí vocês têm uma cultura, só não está documentada. E aí quando não está documentada, é difícil você validar aquilo, fazer com que as outras pessoas
acreditem naquilo, mas algumas pessoas já saibam que aquilo existe. E essa validação é aquilo que você já vive. Porque mesmo uma empresa que acha que não tem a cultura, ela já tem. Ela já vive de alguma maneira, ela já tem alguns rituais, ela já tem algumas escolhas, já tem fator de decisão. Mas ela não sabe porque não está escrito. Então, a minha percepção por ter 2 anos é que muitas coisas estavam com sócios, ou seja, reflexo do dono. E agora sim, a gente está passando para o time. Só que o time agora precisa saber. Eles precisam saber o que a gente quer, o que a gente não quer. Por exemplo, vocês estão aqui no podcast. Quando vocês estão fazendo isso aqui, vocês não são uma associação. Daqui a pouco vocês estão pensando igual tá na sua camisa aí, um negócio. Isso aqui já é um business. Vamos falar um MPV, né? Com certeza. É um MPV que está sendo validado. Explica pra galera o que é MPV, porque às vezes a galera não sabe o que é um MPV. O MPV é para não falar em inglês, porque senão a sigla também às vezes confunde, é um negócio que está sendo validado, é um negócio que está sendo um projeto, eu estou tirando ele do projeto, eu estou testando, estou colocando para que as pessoas realmente se orientem com aquilo. Ah, tá dando resultado, tá validando, os meus clientes, eu estou gerando valor, as pessoas estão consumindo isso, existe um fator de compra, beleza, tá validado, eu dou parte do projeto e aí eu vou estudar cliente, mercado, canal e assim por diante. Próximo step. Então assim, só que mesmo assim, mesmo em sintoma embrionário, em startup, já nasce o processo de cultura, porque como os founders pensam, como eles analisam, como eles validam, como eles tratam as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão aqui, né? Então assim, tudo isso já é cultura. E qual é a visão? Você está conquistando essas pessoas através da sua visão? Qual que é a sua missão? Vocês querem chegar aonde? Por quê? Igual as perguntas que você fez comigo, como? Só que aí você tem que anotar essas perguntas para você mesmo fazer essa reflexão e documentar isso. E validar com as pessoas que estão aqui. Porque assim, é para ganhar dinheiro com isso aqui? Até onde a gente vai chegar? É um hobby? Não é? Porque às vezes a gente faz a inflexão das outras, mas não faz a nossa. E aí é um negócio que eu falei até lá no G4, um dia que eu consegui participar lá de uma questão do YouTube, que conhecimento, cara, todo conhecimento é válido, mas ele só passa a se tornar sabedoria quando você aplica ele. Porque aí você está validando ele e você está fazendo a consequência do resultado daquele conhecimento. Aí ele se torna uma sabedoria. Conhecimento sem aplicabilidade, ele não é nada, parceiro. Perfumaria, né? É perfumaria. E como que é esse roadmap hoje? Porque, cara, eu entendo que assim, uma coisa é você ter um negócio local. Abrir um negócio aqui na minha cidade, tô tocando ele, tá dando resultado, vou expandindo, abro uma filial e por aí eu vou rodando. Outra coisa é eu franquear, virar um franqueador e espalhar esse negócio por locais do Brasil que tem culturas diferentes, pessoas diferentes, sotaques, horários e tudo diferente. Então, como que você aplica e expande essa cultura hoje, prezando pelo mesmo padrão de qualidade que você desenvolveu dentro da tua empresa? Como que você seleciona essas pessoas, traz elas para dentro e mantém esse padrão de qualidade da cultura? É tudo muito recém ainda, mas eu tento utilizar todos os momentos que eu tenho de oportunidade para falar de cultura. Então, por exemplo, que nós estamos aqui iniciando o nosso podcast. Se você tem uma cultura impregnada e você quer que isso realmente se perpetue, a primeira coisa que você ia falar no podcast é da cultura e dos valores que você tem. Então, a primeira coisa que eu faço na minha empresa é fazer uma reunião. Então, eu pergunto pro Peter ali. Peter, o que é cultura para você? Como que você viveu o valor de foco em resultado essa semana? Como você não viveu esse valor? Aí eu pergunto para Brenda. Brenda, como que você viveu a obsessão pelo cliente? Como você não viveu? Aí eu começo a tentar fazer com que as pessoas enxerguem o padrão de atitude. Porque cultura nada mais é do que a atitude que você está empregando dentro da sua empresa. Cultura não é um negócio assim inimaginário. Não, é o que eu faço sem que as outras pessoas estejam olhando. Como eu trato o meu cliente, como eu trato meus colaboradores, como eu faço as minhas reuniões, o que eu faço, como eu aplico, como é o fator de decisão, o que eu não faço. Então, tudo é mediante aos valores, que é aquilo que eu mostrei para vocês, que é o guarda-reio.
como que eu tô dentro. Se eu não tô dentro, eu vou fazer uma reunião de one-on-one com o Flávio e vou alinhar a expectativa com ele, parceiro. Eu vi isso, e isso não está enquadrado dentro daquilo que nós acreditamos. E assim por diante. Então, dentro da Magic Mais, nós tentamos fazer com que isso seja impregnado nas pessoas de uma maneira que eles enxerguem aquilo que nós queremos de documentação da cultura e dos valores. É lógico que isso é o Rafael. Quando você se torna um franqueado, por mais que eu tenta filtrar você como um franqueado através do perfil de franqueado, e você venha com algumas aderências com a minha cultura, você é dono do seu próprio negócio, porque franquia não é filial. Perfeito. Você tem a sua moral, sua ética, suas coisas, aquilo que seus pais te criaram e tal. Então eu dou a permissão de falar assim, ó, nós seguimos essa cultura. Se ela tiver em alinhamento com você, siga. Se você não tiver, siga a sua, mas em alinhamento com essa. Você não pode tirar, mas você pode incluir. Entendeu? E aí eu dou sequência para aquela pessoa para que ela possa fazer. E assim a gente consegue fazer de uma maneira com que as pessoas tenham um norte. Porque cultura é o GPS. Eu sei onde eu tô, onde eu quero chegar, qual é a minha visão, planejamento estratégico. Né? Igual você falou assim, cada cidade tem uma cultura, tem um jeito de consumo, tem as pessoas, tem um sotaque. Realmente tem as suas mudanças. E por isso que você que tem que avaliar quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, qual é a sua fraqueza, qual é a oportunidade que você encontra ali dentro, né, que você enxerga, você precisa fazer. E eu tô aqui para te auxiliar como um franqueador. Eu só sou detentor da inteligência, do know-how, mas você sabe a sua vivência. Então a gente vai se encaixando. Papel franqueador. Muito bom. E a gente vai caminhando pro final. Tem ainda duas questões aqui. Onde você quer chegar, Rafael? Qual é o seu foco? Onde eu quero chegar? Apontando? Eu quero ser... Nós, da Magic Mais, queremos ser a maior e a melhor rede, né, dentro do nosso plano de visão, de clínicas de multiespecialidade, de lojas de saúde do Brasil. Então, o nosso intuito é ter o maior número de lojas em todos os estados brasileiros, que nós já estamos em 23, mas é alcançar aí o número aí a longo prazo, né? Porque o nosso plano de visão agora para até 2025 é ter 300, mas a longo prazo é alcançar o número de 1.200 unidades e aí, quiçá, sair para a América Latina aí para buscar propagar esse sonho, esse propósito que a gente tem. Esse é o Big Head. Caramba, né? Para a América Latina. Mas o nosso sonho é realmente fazer com que a Magic Mais seja a melhor e a maior rede aí de clínicas médicas e odontológicas do Brasil. Que coisa maravilhosa. Cara, eu sinceramente assim, tô muito feliz pela visita do Rafael. Foi muito, 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 muito bom. As pessoas que estão aqui, quero mandar um abraço pra Brendinha, Bárbara, Isabelle, Peter, Luiz. Você não vai encerrar, você vai fazer meu quadro. Antes de encerrar, nós temos um quadro aqui maravilhoso. Calma, João. Mano, ainda tem beijo pros alunos. O João é professor. Deu quanto tempo aí, cara? Eu tô viajando quanto aqui. Quanto tempo tem, Luiz, no nosso podcast? 1h15. Caramba, não, a gente poderia prolongar esse podcast até às 1 da manhã. Não. Só que existe uma família por trás disso e nós temos uma pessoa que é quase menor de idade ali, Isabelle. Então não dá pra gente prolongar muito, entendeu? Mas o João. Mas muito conteúdo também se dissipa. Exatamente. Sim. E o João criou um quadro aqui, que agora o nosso quadro é meu também, né? Nosso quadro. Que é fantástico e ele vai te falar agora aí. Nosso quadro. Você viu? Eu crio um negócio, o que De é meu frente. é meu e o que é seu é meu. De frente Aqui é a separação total de bens. Não, mas aí é o que é de vocês e de vocês. É o podcast de vocês. O quadro é o seguinte, cara, vou te explicar. Eu pego algumas referências, algumas coisas que a gente foi falando no decorrer do podcast e eu fiz uma listinha aqui com algumas palavras. Não surra, não. Uma palavra. Não surra, e aí, a hora que eu falar a palavra, você vai jogar a primeira coisa que vier na sua cabeça. Quase na psicanálise. Na lata, a gente que faz terapia usa pra alguma coisa aqui no podcast, né? Então é o seguinte, preparado? Vamos lá. Não surra, não. Vai lá. Não. Expansão. Exponencial. Impostor.
Eu. Família. Minha família. Tudo. Futuro. Certo. Crescimento. Grandioso. Sucessão. Meus filhos. Sucesso. Eu. Gestão. O time. Cultura. Todos nós. Muito obrigado. Show de Valeu. bola. Rafael, deixa seu arroba aqui pra gente. Arroba A gente segue pode- o Castilho. Segue o Castilho, onde a gente pode encontrar sobre a sua empresa, sobre os seus negócios. Muito obrigado pela sua presença. Bem, o meu arroba é arroba segue o Castilho, né? A gente tenta promover ali conteúdos também para os empreendedores, para as pessoas que estão buscando o próximo passo, o próximo nível, ou tirar algum insight ali para que possa acrescentar no seu dia a dia. A Magic Mais é arroba Magic Mais, né? O Semudo. No YouTube também tá como Magic Mais. Se eu quiser ser um franqueado hoje, como que eu faço? Aí você entra em contato com o papai aqui para me te dar um desconto na taxa de franquia. Para quem tá em Cuiabá, Tem um né? cupom já, Clube Mais. Para quem tá aqui em Cuiabá, né, e queira clínica médicas, odontológica de exames, nós temos 2 unidades, inclusive uma aqui na Fernando Corrêa. Temos uma também aqui em Várzea Grande. No Mato Grosso já tem em várias cidades aí, Rondonópolis, Primavera, Barra do Garça, Sinop. Eu não vou falar todas aqui, porque senão eu vou acabar esquecendo, né? E no Brasil, aí já sai, né? Aquelas que eu falei para vocês. Então, Brasilzão. Magic Mais, estamos à disposição de vocês. Saúde acessível para todo mundo. Para você aí, né, que tá com seus 31, pezinho de galinha aí, botox, harmonização facial, né? Lente de contato. Vamos fazer um negócio aí, ó. Vamos fazer uma Vamos. parceria aí para vocês ficarem aqui, ó, cada vez mais Brilhando, pros vídeos aqui literalmente. brilhando. Não, o Peter não aguenta mais editar a gente aqui. Obrigado, Castilho. Muito obrigado mesmo. Sigam o nosso YouTube e compartilha se você gostou, curte. Se você não gostou, pode negar. Curte também. Não, curtir. se não gostou, curte também. Não tem democracia. Dá né? um like aí, né? Só dá um Nem que like. se for por Compartilhe dó. com Não, amigos. se você Se chegou você chegou até até aqui, aqui- sem curtir. E muito obrigado. E até o próximo episódio. Valeu, Castilho. Com certeza o Castilho vai voltar. Ou nós vamos até Rondonópolis. Vamos, conhecer com o Pô, podcast. certeza. legal. lançar. Fica o convite, né? Já fica o Com convite certeza. pra gente falar de papo empreendedor e tal. Com certeza. E Esperar o a gente lançamento disso, a gente vai também. Obrigado, Peter. Obrigado, André Zambonini, que é a mesma pessoa. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos que estiveram aqui presente, Brendinha, Isabelle e Bárbara. E você, Clubber, esteja com a gente. Até mais. Um beijo para meus alunos. Até mais.